vai ocorrer, mas chega um pouquinho antes, né? A atividade é transmitida também por outras páginas do sindicato do município aqui de Novo Hamburgo, o nosso Sinasef, entre outros. O CPERS. CPERS. CPERS é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual aqui do Rio Grande do Sul, professor. Marcos, nós tínhamos que pedir para uma retransmissão lá na página do Prof. EPT. Eu tenho. O Tu pede acesso. Eu tenho acesso, tu pede autorização aí que eu tenho acesso aqui. Pode ser? Sim, sim. Eu peço no grupo ali, eu acho, né? Isso. Aí eu faço acesso depois aqui. Ana, vai ficar só um em tela, só intérprete, é isso? Oi, Ana. Ana, ouve, não? Não, sim, eu sei do Lucas. A pergunta é se mantemos aquela ideia de ficar um só sempre em tela de vocês, é isso? Só um. Tá. Você vai me avisando, eu vou substituindo aqui, tá? Vou tirar então a Ana, deixar só o Lucas, tá? Tá, Guilherme, já tenho aqui os links, tá? Quando tu quiseres ali que eu vá colocando os links do Encontro Nacional, o link do fórum, tá? Já estão aqui, aí quando quiseres que eu coloque... Eu posso divulgar eles aqui e posso também colocar um link lá, né? Seria legal. No bate-papo, e a pessoa ali pode... Né? Aqui, por exemplo, ó, a gente pode anunciar aqui o link, anunciar aqui. Beleza. Tu fala, anuncia, eu ponho aqui e eu coloco lá no o link editável, lá para quem quiser depois copiar e tal. E do fórum também, peraí. Do fórum também, tá? E aquele e-mail também? Sim. Peraí, então. Tá bem, depois eu repito os três ali no chat para ficar como editável para quem está assistindo lá pelo Facebook. Tá ótimo. O que tu colocaste lá, Ney? O link da transmissão já? Ok. Aquele link ali acessa direto já o vídeo, né? Não só a página, né? Aonde? Espera aí. Vou te passar, Guilherme. Espera aí.
Não tivemos ali manifestação na página ainda, né, do ProfEPT. A gente tem, assim, uma média, professores, de 450, 500, 600 pessoas acompanhando simultaneamente, assim, né? E depois de um dia ou dois, isso aí passa de 1.000, geralmente, né? Então, a gente tem um público bom, assim, né? Somando todas as plataformas em que há transmissão, né? Então, a gente tem uma boa repercussão aí. (14h, 14h01). É? Então, voltamos lá. Começamos? Deixa eu só voltar aqui para já comentários lá, já tem gente se manifestando. Muito bem. Muito bem, boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcos, do campus de Novo Hamburgo, do IF Sul. Conosco o professor Ney, colega Ney Fonseca, também do campus Novo Hamburgo. Esse é um projeto de extensão chamado Educação, Ciência e Tecnologia em Debate. Hoje é a nossa edição número 19 e penúltima edição, né? Regular, pelo menos, né? Hoje é 4 de setembro de 2020 e o nosso tema hoje é um tema urgente. Nós já tínhamos uma tentativa de fazê-lo antes, mas aí ele foi se ajustando nas agendas aqui e veio para hoje, né? O título da discussão hoje é as possibilidades de expansão da EJA-EPT, ProEJA, na rede federal. E, para tanto, nós trouxemos aqui duas pessoas que são nossas referências. Assim, quando a gente discute a EJPT, que a gente chamava de ProEJA, simplesmente há algum tempo, né? A gente cita referências, elas estão aqui hoje, as referências nossas, né? Então, assim, nos enche de satisfação. Então, eu já quero, assim, de saída agradecer a professora Vânia do Carmo Nobre Silva, do IFRN, e ao professor Guilherme Reichwald Júnior, do IF Sul, nosso colega de instituição. Professora Vânia, e aí eu precisei reduzir os currículos deles, porque tomariam conta da atividade toda aqui, né? A professora Vânia é licenciada em Pedagogia, mestre em Educação pela UNB, e agora é doutoranda, já em processo de encerramento, é isso, né, professora? Na linha de Políticas e Praxis na Educação Profissional, no programa lá do IFRN, onde orientando do professor Dante, né, que também já foi citado aqui uma boa quantidade de vezes nessas edições que já aconteceram aí, então. E lá no IFRN é docente na área de Políticas e Gestão. Agradeço a Vânia por ter aceito estar conosco hoje aí, já te mando aqui do Sul um cumprimento aí para o Rio Grande do Norte. E também o professor Guilherme, colega nosso do Instituto Federal, que atualmente coordena o curso técnico em administração na modalidade EJPT, o ProEJA, e em especial, dentro de todas as referências que ele traz da atuação nessa modalidade de ensino, ele é da diretoria colegiada do Fórum de EJA, e por isso a sua participação hoje aqui é um destaque e é importante para a gente. Ele é colega no campus Sapucaia Sul, próximo ao Novo Hamburgo, né? E também é um prazer te ter aqui, Guilherme, e também te saúdo e agradeço por estar conosco essa tarde, então, também inicialmente. Professor Ney, boa tarde. Boa tarde a todas e todos que estão acompanhando essa 19ª edição do projeto de extensão
Educação, Ciência e Tecnologia em Debate. Nós procuramos, ao longo dessas edições, tratar de temas que se alinham às questões, aos princípios políticos pedagógicos dos institutos federais, e não poderíamos deixar de tratar do tema da EGPT, né, um tema tão caro a todos nós. Gostaria de agradecer a disposição do professor Guilherme, nosso colega do campus Sapucaia, e que também tem uma longa experiência, enfim, é um ativista no tocante à questão da EJA, a professora Vânia, que está conosco, que aceitou de pronto o nosso convite. Ficamos muito felizes, professora, pela possibilidade dessa interlocução. Eu me recordo que, em uma das passagens do professor Dante, aqui pelo Sul, ele dizia assim que nós temos uma função social, que é uma compreensão que extravasa a ideia de uma missão, né? Então, faz parte da nossa função social também tratar dessa questão da EJA. E eu não poderia deixar de mencionar hoje uma homenagem que também fazemos aqui, né, Marcos, ao nosso estudante, ao Danilo Souza Júnior, que faleceu essa semana. Ele estava no nosso mestrado, no mestrado Prof. EPT, no campus Charqueadas, e até mesmo antes dessa fatalidade, dessa notícia que nos entristece muito, ele havia recomendado o programa de hoje para muitos amigos, né? Então, esse programa também, para além de tratar de um tema, de conceitos, hoje estamos também homenageando o Danilo, que é um grande interlocutor, um grande participante, né? Nós vamos tratar, então, sobre ideias, avanços e desafios no processo da institucionalização da EJA ligada à formação para o trabalho, no âmbito, então, da rede federal de educação profissional e tecnológica. De algum modo, nós estamos em instituições com tradição na qualificação dos trabalhadores, mas ainda estamos ampliando, enriquecendo as nossas experiências no tocante, então, a essa perspectiva, a essa proposta da EJA. Professor Marcos? O Danilo, que se fez presente em todas as edições, né, sempre fazia algum questionamento, uma pergunta para os nossos convidados aí, né, e que era bem ativo aqui no debate, e sempre que se envolvia em alguma atividade acadêmica como essa, então, né. Muito bem, eu quero também saudar aqui a colega Ruth Oliveira, que defendeu o mestrado dela agora faz 2 dias, né, nova mestra, do programa Prof. EPT, né, e na pessoa da Ruth também estou cumprimentar todos os alunos do programa, e também lá do campus Venâncio Aires, né, onde a Ruth está atualmente lotada, e é uma servidora colega nossa também lá. Tá bem. Muito bem, também quero aqui agradecer aos colegas intérpretes, né? Hoje estamos aí com o Lucas, com a Ana Paula e com a Luciane, eles vão revezando aí ao longo desse tempo aí. Uma palavra inicial, só de saudação, professora Vânia, professor Guilherme. Olá, boa tarde. Uma alegria estar com vocês nesta tarde de sexta-feira, discutindo um tema tão caro para mim e para nós todos, né? Nós que estamos aqui, e tenho certeza que todos que estão assistindo também, que é o ProEJA. Muito obrigada. Muito obrigado também pelo convite, Marcos, Ney, e a colaboração super importante e edificante das colegas e do colega que fazem a interpretação de Libras e que estão discutindo a EJA uma especialização que envolve colegas de rede municipal, porque essa interlocução ela é muito importante entre a educação básica, as outras redes e a nossa rede. Muito bem, eu vou pedir então a quem quiser se manifestar ali no chat que indique
a sua instituição, indique seu estado, está no país agora ali, né? Para que depois a gente possa fazer referência mais adiante também ali, tá? Também saúdo os alunos da nossa especialização aqui do campus Novo Hamburgo. O Alexandre também não perdeu uma também, está em todas as nossas atividades, né? Já está por lá também. Nem nós combinamos quem iniciaria ali. Eu acho que eles se organizaram. A Vânia já se manifestou. Vânia? Então tá, então, professora Vânia, a gente vai iniciar com a senhora, temos aí 20 a 25 minutos, né? E aí depois a gente volta com o professor Guilherme também, tá bom? Mais uma vez, obrigado por estar conosco essa tarde. Quero agradecer de novo o convite, dizer que é uma alegria, né, participar e dividir essa mesa com vocês, colegas do Sul, né, e com o Guilherme, pessoas que eu não conheço pessoalmente ainda, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente possa compartilhar, né, uma mesa presencialmente, um abraço, uma troca de palavras. Mas, de qualquer forma, o que estamos vivendo hoje e é o que a tecnologia nos permite tem sido um grande instrumento, né, de socialização de conhecimento. Então, eu acho que a gente pode, deve e precisa muito usar as tecnologias para socializar o que estamos pesquisando, o que nós conhecemos, discutir, refletir, colocar as temáticas, né, na mesa para pensarmos sobre ela. E falar do Proeja é falar de uma boa parte da minha vida, né, dos meus últimos praticamente 14 anos de trabalho, né, e de pesquisa. Então, para mim é uma alegria, né, não pude deixar de atender esse convite, mesmo estando no momento, né, de escrita de uma tese que requer muita concentração e muita dedicação. Eu já falando do meu lugar de fala, né? Vou começar de trás para frente, na atualidade. Eu estou sob a orientação do professor Dante Moura, pesquisando justamente o Proeja. Nós pretendemos fazer uma avaliação da implementação do Proeja nos 38 institutos federais, nesses últimos 10 anos, nessa década de institucionalização dessa referência de educação profissional, que é a rede federal, mas vamos fazer um recorte, né, para os 38 institutos, e vamos fazer um recorte um pouco mais específico ainda no ensino médio, no Proeja Ensino Médio Integrado, então só estamos estudando os cursos técnicos, né? Então, minha vida ainda está envolvida com Proeja, né? E quando recebi o convite para nós pensarmos nessa tarde de sexta-feira nas possibilidades de expansão, né, do Proeja ou da EJA-EPT, como também é um outro nome, né, que os eventos ou as próprias instituições que ofertam, né, têm chamado esse programa, né, que ele tem um nome tão grande, né, vamos ver aí. Eu gosto de falar porque a gente reforça também o nosso posicionamento, né, muitas vezes, né. Proeja, que é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos. Eu me lembro que quando eu estava fazendo a minha tese, aliás, a minha dissertação há quase 10 anos, né, os meus filhos ainda eram pequenos, e eles diziam: mamãe, o que é isso que você pesquisa e o que é isso que você trabalha? É uma palavra tão grande, né? Porque eles me viam ali noite, dias e fins de semana envolvidos com Proeja. Então, isso é algo que faz parte aí da infância dos meus filhos, da adolescência dos meus filhos e da minha trajetória profissional nos últimos 14 anos, né? E esse lugar de fala, ele se inicia lá na CETEC, praticamente junto com o Proeja, com o decreto 5840, eu iniciei um trabalho no Ministério da Educação, né, com pessoas, com uma equipe muito valorosa, que eu não vou nomear para esquecer de ninguém, mas uma equipe que pensou o Proeja e buscou auxiliar a implementação de uma política pública, né, que embora tenha no nome
como programa, né, nós tenhamos sempre o intuito de que se tornasse uma política pública. Então, isso, quando hoje eles dizem ProEja, EJPT, para a gente, né, que estava lá desde o início, buscando pensar em ações que contemplassem da melhor forma possível os institutos e os Cefetes a implementarem essa política, para a gente o nome não importava tanto, né? Importava, eram os frutos que a gente queria colher, né? Depois de 14 anos ainda, com certeza estamos colhendo os frutos das sementes que plantamos, né? Desde 2006, 2007, né? E nós tivemos muita história do ProEja. E eu acredito que, com certeza, já superamos a questão de que o ProEja foi feito via decreto, né? Então, isso é uma história que eu ouvi muito, né? E nós já superamos isso. O ProEja veio, sim, institucionalizou-se por meio de um decreto, mas nós já superamos isso e já avançamos muito. Mas essa história merece ser contada, né? Para que a gente rememore e para que a gente reaviva a nossa luta em defesa dessa política, né? E isso a gente pode... hoje, quem não conhece a história, eu acho que isso é um bom indicativo. No banco de teses e dissertações da CAPES, nós temos hoje 523 dissertações e teses sobre o ProEja. Então, é um número, né? É um número muito bom. Então, isso significa que mais de 500 pessoas pensaram aí os mais diferentes aspectos do ProEja, seja na sua instituição, seja na sua região, seja no estado, seja na rede federal, né? Então, nós temos aí um conhecimento acumulado muito, muito bom, né? E quando a gente fala dessa produção do conhecimento, a gente também fala da formação, seja por meio de um curso, né, da formação, seja por meio de uma pesquisa. Esse é o foco para a expansão das matrículas no ProEja, no meu entendimento. Porque quando nós possibilitamos que um professor, hoje ele é um professor, amanhã ele pode ser um gestor, que um técnico administrativo ou qualquer outro servidor tenha uma capacitação, a gente está possibilitando que ele conheça o ProEja, né? A gente está possibilitando que ele reconheça num curso EJA, EPT, num curso ProEja, os princípios, né, que nos são tão caros de uma formação humana integral, o princípio do direito à educação do jovem adulto trabalhador, né, desses milhões de pessoas que precisam, né, ou que têm o direito de estar numa escola de excelência, como uma escola da rede federal. Então, para mim, o foco principal da expansão passa, sim, por uma formação. E nós tivemos, sim, ao longo da história, várias oportunidades desses 14 anos de história que tem o ProEja, várias oportunidades de formação, né? Desde cursos de aperfeiçoamento até as pesquisas de mestrado e doutorado, no momento inicial, coordenado pelo Ministério da Educação, e mais com as mudanças que são rotineiras e são até comuns, né, no serviço público, isso foi mudando ao longo do tempo. O ProEja sofreu aí vários movimentos, teve aí uma trajetória diferenciada ao longo desses 14 anos, mas também tivemos várias sementes que frutificaram e vários institutos assumiram, né, esta formação, né? O ProfEPT é um exemplo disso, que tem produzido aí pesquisas sobre a temática, e as próprias linhas de pesquisa e os programas de pós-graduação dos institutos. Nas universidades continuamos tendo pesquisa sobre isso. Recentemente, nós, no campus Zona Leste do IFRN, onde eu trabalho, estamos concluindo a formação de cerca de 1.000 professores e servidores de quase todo o Brasil, né, da rede federal, numa especialização em ProEja, que foi financiada pelo Ministério da Educação a partir de 2018. Então, são mais 1.000 pessoas que passaram por uma formação
no meio de um curso de especialização, e puderam refletir, puderam conhecer, né, e puderam repensar e levar a sua contribuição por meio do seu TCC, por meio da sua reflexão, para a sua instituição, né? E é isso que um projeto de pesquisa, é isso que uma formação busca, essa reflexão, esse questionamento. E eu vejo que, além e ancorado nesta formação, nós temos dois movimentos para expansão da oferta, dois movimentos possíveis. Um deles é um movimento interno, né? E esse movimento interno passa pelo plano de desenvolvimento institucional de cada instituição da rede federal. O Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, ele tem uma similaridade no período, né, desse planejamento. A maioria dos nossos PDIs, dos PDIs da rede federal, estão em implantação desde 2019 a 2023, com algumas exceções. Este é o período, né, que está sendo planejado. Então, eu fiz uma pequena pesquisa exploratória para trazer essa fala para vocês. Identifiquei, não nos 38 institutos, porque em função da pandemia ou por outras questões, nem todos estão finalizados, né? Alguns estão realmente um pouco atrasados. Mas, olhando para 33, né, que nem representa a totalidade, nós temos planejado mais de 57 mil matrículas, né, de ProEja. Sendo que dessas 57 mil matrículas, para os próximos anos, 20% são de ProEja FIC. E aí é um sinal de alerta, né, que eu quero trazer para cá, para a discussão. Primeiro que o ProEja FIC é uma ótima iniciativa, né, desde que você, a partir dele, né, use-o como uma porta de entrada e, a partir dele, ofereça novas oportunidades da inserção desse educando num ProEja técnico, por exemplo, né. Uma outra forma que também é encontrada hoje, nesse planejamento da rede federal, é o ProEja na forma concomitante, né, que eu não defendo, né, porque a gente quer o ProEja integrado, mas também não é nada fora do previsível dentro do decreto do ProEja, né? Mas algo que a gente precisa realmente estar atento quando a gente fala na expansão e na defesa dos princípios do ProEja, como ele foi pensado lá ainda em 2006, né? Num documento base que traz em 2007 seus princípios e as suas concepções, quando a oferta não se dá em nenhuma turma, vamos dizer assim, institucionalmente, mas sempre ela está em parceria com outras redes, né? Nós sabemos que a parceria é possível, a parceria é prevista, a parceria é bem-vinda, mas mesmo que a gente lute todos os dias por uma melhor condição de trabalho, né? Eu sou docente da rede federal, ou por uma melhor condição de aprendizagem para os nossos alunos, a gente sabe que a rede federal ainda é o local de excelência da educação pública, né? Então, quando você tira de um instituto federal, de um campus, o direito daquele jovem adulto de estar ali de forma integral, e você coloca apenas a parceria como uma opção, você está tirando também o direito e a possibilidade de uma reflexão coletiva, né? Nós, como servidores da rede federal, temos algo muito importante, que é um espaço da reflexão coletiva, né? Nós temos no nosso planejamento isso, nós temos horas disponíveis para reuniões, para planejar coletivamente, né? Como é que vamos falar de ensino médio integrado, seja para adolescente ou para jovem adulto, se não planejarmos, né? Então, nós temos isso, nós não podemos abrir mão disso, né? Então, isso é um sinal de alerta ali, na minha opinião, quando eu vi que alguns institutos estão sim planejando, mas não a oferta de forma integral pelo seu instituto, e sim apenas por parcerias,
né? Então, esse olhar é o primeiro olhar para dentro, né? Para a gente pensar na expansão, a gente precisa ter professores e servidores, de modo geral, comunidade acadêmica capacitada, entendendo o que é um curso ProEja, entendendo um curso ProEja na perspectiva do direito à formação de jovens e adultos, né? Trabalhadores. Então, esse é o primeiro movimento, né? Então, e a partir desse primeiro movimento de conhecer onde nós estamos, qual é a comunidade que eu estou inserida, qual é a necessidade da minha comunidade, se um curso ProEja foi planejado e não foi ofertado, como eu na minha pesquisa tenho visto, identificado isso, muitas vagas são planejadas e não são executadas. Por que isso? Por que isso acontece, né? Se aquele curso não deu certo, qual é a nova possibilidade? Aquilo foi avaliado, né? Aquilo foi discutido, ou simplesmente, como eu li num PDI, que a comunidade não aceita ou tem resistência à implantação de um curso ProEja. Não me parece uma justificativa plausível quando nós temos milhões de jovens e adultos fora da escola ou precisando de uma formação profissional, né? Eu acho que isso, ter resistência à implantação de um curso ProEja ou da presença de um jovem adulto trabalhador numa instituição pública sustentada e mantida com os nossos impostos e com os impostos de todos, eu acho que não é uma justificativa plausível, né? Então, esse é o primeiro movimento, de nós olharmos para dentro. E o segundo movimento, que eu acho que a gente pode discutir, é o olhar enquanto rede, né? Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Não é à toa que essa institucionalidade existe e nos difere de qualquer outra, de uma universidade ou de qualquer outra institucionalidade. Nós somos uma rede, e como rede precisamos conhecer os pontos positivos e negativos, e isso só tem a nos unir, né? A nos fortalecer. Então, o espaço de rede, o espaço de formação, quanto, né, nós temos hoje que nós podemos trocar, né? Quanto nós trocamos com colegas que pesquisam ProEja, que pesquisam as mais diversas temáticas que vêm sendo discutidas de uma maneira até mais acentuada nesses últimos meses, por meio das conferências, né, online, por exemplo, né? Então, eu acredito que a gente vai conseguir, primeiro, fazer cumprir, né, esse planejamento que toda instituição tem que ter, e depois conseguir pensar isso em termos de expansão, quando a gente pensar, primeiro, um olhar para dentro da gente, né, dentro da gente enquanto instituto, né, eu já estou me colocando como parte do instituto, mas também depois, além disso, como nós estamos fazendo hoje aqui, né? 2 institutos, tenho certeza que outros institutos estão nos acompanhando, ou verão essa transmissão depois. Então, é isso, é sentar para discutir aquilo que nos fortalece e buscar os caminhos para aquilo que nos fragiliza, né? Eu acho que assim a gente vai conseguir expandir as matrículas, né? E atender o maior número possível de jovens e adultos trabalhadores, por meio da EJPT, né, ou por meio do ProEja. Tá bem? Então, essa é a minha primeira reflexão inicial. Não sei se contemplei o tempo. Foi ótimo, professor. E dentro da sua fala, a questão da importância da formação dos professores da rede para a temática do ProEja e para a atuação no ProEja, que não é uma atuação igual a que se poderia fazer em outras modalidades, né? Então, isso aí é uma questão que a gente traz para discussão também, e também para predisposição da participação nessa modalidade, né? Muito bem. Agradeço, por enquanto, a primeira participação. Eu vou convidar o professor Guilherme a se juntar a nós. Deixa eu só mexer aqui. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, obrigado por estar conosco e tentar esse desafio dessa fala hoje. Percebo que vocês já conheciam, né, com a professora Vânia, então acho que vamos aí numa linha de fala convergente, é isso?
Isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez. E boa tarde para quem chegou agora na atividade. Uma primeira questão que eu queria marcar é sobre o processo histórico de formação da EJA no Brasil e na América Latina, né? E é importante sempre resgatar de que o programa nacional, que ele não surge do nada, ele não é fruto de um processo exógeno à realidade demandante e à realidade de práticas educativas da EJA no país. Antes do Programa Nacional e de governos alinhados a uma proposta de operacionalizar educação que fosse mais inclusiva, nós tínhamos experiências de EJA dentro do país e na própria rede federal. Então, esse é um elemento muito importante que talvez para a expansão na rede, é importante também a rede fazer esse olhar para trás, esse exercício dialógico com o passado e com as marcas que aí temos, essas rugosidades históricas e geográficas das práticas de EJA no país e também dentro da rede federal, porque ela tem essas práticas anterior ao programa. Então, o programa ele é fruto de uma demanda social. Vamos lembrar aí os números de aproximadamente 80 milhões de pessoas sem educação básica completa dentro do país. No contexto do Rio Grande do Sul, sempre, de novo, é importante a gente lembrar que nós não somos a Europa e temos, pela pesquisa feita entre Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade do Estado do Rio Grande do Sul e Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, o FEJARS, em torno de 4 milhões e 900 mil pessoas no Rio Grande do Sul sem educação básica completa. 4 milhões e 900 mil pessoas. Portanto, estando nós dois, Vânia e eu, nos Rio Grande do Sul e do Norte, algo nos une também na perspectiva demandante da EJA, porque os números não vão ser muito diferentes em um Rio Grande e outro Rio Grande, né? E nessa perspectiva, e lutando contra essa realidade secular dentro da sociedade brasileira, a gente tem as práticas de EJA que vão se consolidando a partir dos anos de 1950, né? O Nordeste é um espaço muito importante, ele tem protagonismo nesse processo, não só na figura, depois, síntese dessa reflexão e de proposição, de intencionalidade pedagógica, de pensar a EJA, que é o professor Paulo Freire, mas também pelos movimentos sociais que a gente encontra no Nordeste, pela Via Campesina, nos anos 40, 50, que vão apontando para forjar nessa sociedade escravocrata, nessa sociedade sem direito aos processos inclusivos em todos os âmbitos, inclusive na educação, para que se pense uma educação inclusiva de pessoas jovens, adultas e idosas, né? Isso é muito importante. E, ao longo dessas décadas, de 1950, marcadamente, e mesmo durante a ditadura militar brasileira após 64, a gente vai tendo experiências, práticas, praxis de EJA dentro do país, né? Quando chega os anos 90, em que a rede federal, ainda muito marcada pela sua trajetória vinculada aos cursos técnicos de uma determinada tradição, os então Cefetes, né, começam a se abrir ou dialogar mais, digamos, com a sociedade nesse sentido. Eu quero chamar a atenção que o primeiro programa nacional de política
comunitária, né, de movimento, no sentido da EJA, é o programa Integrar, que não é de uma instituição, de uma rede de instituições de ensino, não é de uma instituição de ensino, mas é de um sindicato, da CMN, na Confederação Nacional dos Metalúrgicos, e que provoca o diálogo e a construção de um programa nacional por parte desse sindicato, se pensar a educação profissional e a formação básica juntas, em diálogo. E eu tenho a felicidade de participar desse processo lá nos anos 90, 80, 2000, inícios de 2000, na verdade, e então o Cefet-RS, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é quem certifica esse programa, que não é, repito, de uma instituição, originário numa instituição de ensino ou numa rede de instituições de ensino, mas num sindicato, ou seja, um espaço social demandante, que tem essa base demandante como estrutura de si mesmo, do sindicato dos metalúrgicos, né? E, junto com esse processo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, está não só o Cefet, que certifica, mas o conjunto de universidades federais e comunitárias, né, que pensam a formação de educadores e educadoras, que é a ênfase que a professora Vânia acabou de dar sobre a questão da necessidade de formação sobre esta modalidade de ensino e sobre um olhar atento e sensível para a realidade que demanda essa escolarização, né? Então, as instituições de ensino se juntam ao sindicato, organizam o programa, e ele é um grande laboratório, no bom sentido da palavra, assim, de práticas de construção de uma educação de jovens e adultos integrada à formação profissional. Junto com isso, então, pipocam naquele mesmo momento, em toda a rede federal, até que não eram, então, Cefet, não eram, então, IFES, ou escolas vinculadas, no sentido de formar o que a gente entende como rede federal hoje, mas os Cefetes e as, então, escolas vinculadas, têm algumas experiências, sim, dessa integração para a educação de jovens e adultos. Nessa trajetória, o próprio campus da onde eu venho e sempre trabalhei na rede federal, que é o campus Sapucaia do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, tem a experiência do EMA, do Ensino Médio de Adultos, um programa que era uma iniciativa de um conjunto de educadoras e educadores que voluntariamente, então, arregaçam as mangas e forjam a essa estrutura tão rígida que havia para dentro do campus do Cefet-RS naquela época, articular e materializar a educação de jovens e adultos. Nesse caso específico era a educação média de adultos, que eram para maiores de 20 anos, que se inicia no campus Pelotas e, posteriormente, logo a seguir, começa no campus Sapucaia, e o grupo é um só e trabalha e divide essa ação entre os dois campi, mesmo tendo 300 e poucos quilômetros entre um e outro. Por quê? Porque havia uma certa resistência por parte de um grupo também dentro da instituição, do entendimento se era esse o espaço para esta modalidade de ensino, né? Então, essa é uma questão importante que a gente precisa dialogar. E onde está essa tradição hoje, e que é importante que a rede, para pensar a expansão, ela dialogue com essa tradição. Olha, a gente pode citar alguns exemplos, como o Conselho de Educação Popular de América Latina, o CEAL, né, com sede na Costa Rica, uma das grandes lideranças, um peruano, mas que tem uma grande relação com o Brasil, né. É possível a gente pensar o CEAL como um espaço para se debruçar e pensar melhor a modalidade enquanto rede.
os próprios fóruns de EJA do Brasil, né? Então, nós não temos um fórum nacional de educação de jovens e adultos, a gente tem um conjunto de fóruns estaduais, e que é possível, então, esse diálogo com os fóruns, como parte desse movimento de pensar a EJA na sua complexidade e demandas, como um espaço de interlocução. Então, essa tradição brasileira e latino-americana, ela está presente, ela está materializada por alguns espaços, algumas organizações de cunho como movimento ou instituição, que é possível a gente começar a pensar a interlocução também por este lado, no sentido de que esse processo formativo, ele também precisa ser dialógico com essa tecnologia social construída ao longo de muitas décadas, né? E o próprio programa Integrar, resgatar essa produção, né, e como se deu esse processo. Isso tudo, de certa forma, foi sintetizado, está materializado no documento base do PROEJA, né, como programa de governo, com características de política pública, né? Então, isso é uma questão muito importante que a gente se atente, né? Porque a sigla PROEJA está agora muito atrelada a gente falar EGPT PROEJA, né? Justamente no sentido de materializar essa reivindicação, essa necessidade de demanda social dentro do país, que deixe de ser de direito um programa de governo e passe a ser de direito de fato uma política pública, porque o projeto acaba tendo características de política pública, no entanto, ainda é um programa de governo, né? E como a professora Vânia já destacou, o documento base aponta essas perspectivas de construção, né? É um documento muito interessante, ele foi elaborado por mãos muito especiais, por cabeças muito conectadas com as demandas sociais e com as características da rede federal, e, portanto, vale a pena para pensar a expansão, para criar os núcleos de desacomodar a noção de que é possível fazer EJA dentro da rede federal, cada vez mais, fazer a leitura atenta do documento base do PROEJA, né? O PROEJA representa, entre outras coisas, um processo de verticalização, né? Uma verticalização muito mais edificante, muito mais marcada pela perspectiva da qualidade de educação pública e gratuita que os institutos e as escolas vinculadas e o Colégio Pedro II, que compõem a rede federal, do que os programas mais aligeirados, os programas em que a integralidade não é vista como a perspectiva mais marcada, né? Então, entre a oferta de uma EJA, na modalidade, uma EJA com ensino médio integrado à educação profissional e outras ofertas, é muito importante que a gente tenha consciência de que esse direito e essa perspectiva de educação, ela está muito mais marcada no ensino médio integrado na modalidade de jovens e adultos do que na perspectiva de outras ofertas de EJA possível, né? Dentro dessa trajetória de reivindicação, de reflexão e de criar espaços de diálogo, um grupo de pessoas, de educadores e educadoras da própria rede, vem já há 3 anos organizando os encontros nacionais da EGPT, PROEJA, da rede federal, né? Então, aqui eu pedi ao professor Marcos, professor Ney, que colocasse para vocês disponível o site do nacional da EGPT, né? O terceiro encontro, que, pela situação que estamos vivendo
não será presencial esse ano. O primeiro encontro foi em Goiânia, em 2018. O segundo encontro foi em Londrina, em 2019. Em Goiânia, sediado, então, pelo IFG, um instituto federal que tem EJA, EPT, ensino médio integrado, em todos os seus campi. Então, isso é uma questão de orgulho da nossa rede, que nós temos um instituto que oferece em todos os seus campos EGPT, com o ensino médio integrado à formação profissional, né? Em 2019, então, a gente tem a acolhida do IFPR, do Instituto Federal do Paraná, um instituto que está desafiado em implantar a EJA, e justamente saímos de um extremo a outro, da possibilidade de que o instituto se abra e está aberto para isso, por isso recebe o evento. E agora, em 2020, vamos ter o terceiro encontro sediado virtualmente pelo IFAL, Instituto Federal de Alagoas, né? Portanto, espaços estão sendo abertos. Esse movimento, que ele não é uma estrutura hierárquica e oficial da rede federal, mas é movimento de professores, professoras, técnicos e técnicas, estudantes também, ele se dá como parte da sala de aula, né? De quem está na sala de aula ou que está na gestão e acredita nessa modalidade. Então, uma outra forma, então, de expansão é a possibilidade do diálogo com as bases, né? Com as bases de quem pratica a EJA. Se eu dei o exemplo do IFE Goiás, é importante também do IFE Rio de Janeiro, em que se estabelece um fórum de EJA do IFE RJ, né? Então, se as políticas internas do Instituto, ou da escola vinculada, ou do Pedro II, têm propensão, desejam refletir sobre a EJA, é muito importante que se organizem institucionalmente, né? Não só pode ser pela formação de uma coordenação, mas também pode ser pela formação de um fórum de EJA, como o Rio de Janeiro, o Instituto Federal do Rio de Janeiro está dando exemplo para toda a rede, né? Instituído por portaria um fórum de EJA do IFE-RJ, né? Essa é uma perspectiva dialógica também, ou seja, perceber que, uma vez pelo movimento social e a tradição latino-americana e brasileira, pelos fóruns de EJA, pelo CEAL, outra vez por organizações demandantes da sociedade, como os sindicatos, que foi o exemplo do projeto integrado da CMN, e perceber esse processo também por dentro da rede federal para fortalecimento e expansão dela, fazendo a escuta de quem tem a prática de EJA, que quer a EJA dentro da rede federal e entende essa compreensão, tem essa compreensão demandante da necessidade de oferta da EJA, né? Aqui também está disponível para vocês o portal dos fóruns de EJA Brasil. Então, vocês, se querem, aonde estão, começar esse diálogo, entender essa forma de materializar da EJA, sistematizar os diálogos internos dos estados, das macro-regiões e do país como um todo, está aí no portal dos fóruns de EJA, né? Então, o campus, o instituto, o colégio que estiver interessado em fazer essa discussão, vale a pena se debruçar sobre o portal dos fóruns de EJA. Ali se clica sobre a bandeira do Brasil, então são os documentos nacionais, tem um bem recente sobre a questão da pandemia e a modalidade de jovens e adultos, e clicando sobre a bandeira de cada estado vai, então, se remeter aos fóruns estaduais, tá? Nesse processo, então, esse diálogo chega a um outro patamar, que é o diálogo da nossa rede com as outras redes. A possibilidade de que, se a rede municipal são
se caracterizam as redes municipais como as que se encarregam na área do campus de dar conta da educação de jovens e adultos de ensino fundamental, o instituto, o campus do instituto ou da escola que estiver interessado e quiser fortalecer e expandir a EJA, precisa ter esse diálogo aprofundado com a rede local, com a rede municipal, né? Ou com as redes municipais, dependendo do campus, como uma área metropolitana em que as fronteiras são muito mais próximas, né, em termos de municipalidades e a circulação de pessoas, levar em consideração isso, o aspecto da urbanidade, o aspecto da ruralidade da região, e que as redes municipais, estaduais, sejam espaços de diálogo para fortalecer a oferta dentro da rede federal. Porque, por exemplo, nós vamos ter redes municipais com uma tradição de muitas décadas de oferta de educação de jovens e adultos, e a rede federal tem muito que aprender com ela. E aprender para quê? Para consolidar dentro dos institutos, dentro das escolas vinculadas, essa modalidade. Não simplesmente fazer uma parceria, como a professora Vânia colocou, mas ir além da parceria, né? Outro aspecto importante para esse fortalecimento e expansão é necessário ter metodologia. Metodologia de quê? De busca ativa nas comunidades, dos entornos dos campi. O documento base, mais uma vez me refiro a ele, se tem isto marcado da questão da metodologia para a questão do ingresso, para a questão da permanência e do êxito, né? E as tradições da educação popular e da educação de jovens e adultos no país, na América Latina, que foram os primeiros que eu me referi, fazendo o resgate histórico, também possuem isso sistematizado, e a produção acadêmica e as instituições são espaços que a rede federal precisa ter esse diálogo também, da metodologia da busca ativa, né? Não é por um edital por internet que nós vamos, num caso que não é da pandemia, da chamada normalidade, que nós vamos conseguir consolidar a EJA dentro de um campus. A EJA precisa que o campus vá à comunidade, né? E que se sinta parte da comunidade. Então, o conceito de busca ativa, ele precisa ser aprofundado e materializado de forma mais radical, digamos assim, por parte das nossas instituições. Portanto, é muito importante que a gente faça essas articulações para pensar expansão e consolidação da EJPT, né? E perceber que o que a nossa rede pode oferecer é uma expertise única. Nenhuma outra rede dentro do país tem a possibilidade e o conhecimento de oferecer educação integrada, educação profissional na modalidade de jovens e adultos. Muito poucas são as experiências dentro do país. Muito poucas. Praticamente menos de 1% das redes estaduais acabaram oferecendo o ProEJA, que era uma intencionalidade, né, da expansão da rede federal, iniciar como projeto na rede federal, o programa na rede federal, e expandir para outras redes, mas isso não se materializou. Da mesma forma, a gente não vai encontrar isso presente nas redes privadas ou comunitárias, portanto, os institutos se estabelecem enquanto instituição pública, gratuita e de qualidade, também pelo viés da implantação da educação de jovens e adultos, nessa expertise que é realmente algo quase que único dentro do país. Vale a pena a gente pensar sobre todas essas questões dialógicas, então, com a tradição da educação de jovens e adultos no país, com as experiências de movimentos e outras instituições,
quais experiências internas que se tem dentro da rede antes do programa e que o programa foi consolidando isso. E, por fim, a necessidade de desenvolver ou se aprofundar, melhor dizendo, nas metodologias, em especial de busca ativa, de exercícios de permanência e êxito. E aí é fundamental o diálogo, coordenações de curso, assistência estudantil, equipe pedagógica e outras especialidades que nós temos o privilégio de ter dentro dos nossos campos, né? Quero agradecer também aos meus colegas, às minhas colegas de campo, ao coordenador atual do curso, não sou eu, o professor Evandro Godoy, e que, graças a essa experiência dentro do campus em que se consolidou a respeitabilidade desse curso, nós temos hoje um curso com aproximadamente 250, 240 estudantes matriculados e matriculadas e acreditando na educação de jovens e adultos. Muitas são as coisas ainda a conquistar, né? Mas nós precisamos dialogar internamente dentro da rede, ouvir, conhecer as experiências existentes e fazer essas interlocuções com outros âmbitos. É isso, por enquanto. Muito obrigado. Professor Guilherme, agradecemos mais uma vez a possibilidade da interlocução e também o parabenizamos pela riqueza da abordagem, né, o parabenizamos pelo cuidado e pela afetividade, pelo compromisso assumido com essa modalidade, né? Talvez Marcos já está colocando, professora Vânia, da mesma forma, gostaríamos de agradecer imensamente a possibilidade dessa interlocução, né, e a possibilidade dessa conexão, né, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, né, também já enriquece um pouco mais o nosso debate. Mas eu gostaria de propor para nós continuarmos a nossa atividade, propor fazer a partir de um bloco, né, um bloco de perguntas, né, que apareceram no chat. Então, eu apresento duas ou três questões, e aí vocês podem ficar à vontade para responder. Vocês estão de acordo com essa proposta? Sim. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário, né, sobre os dois aspectos levantados pela Vânia, aqui pelo Guilherme. A Vânia tocou muito forte no tema da formação continuada, um movimento importante, um elemento importante nessa questão da EJA, né? O Guilherme, ele traz muito forte essa questão do alinhamento de campus e comunidade. E esses aspectos parecem serem fundamentais para pensarmos uma proposta pedagógica da EJA-EPT. Né? Nós também entendemos, e são alguns elementos que eu captei das duas falas, que os direitos fundamentais de jovens e adultos à educação e ao trabalho, eles têm que ser assumidos pelo Estado como política pública. E o Estado, de alguma maneira, ele deve garantir a continuidade das ações, o próprio financiamento dessa proposta, né? Eu vou aqui fazer o acolhimento das duas reflexões, né? A primeira reflexão é da Laís Passo. Boa tarde. Gostaria que comentasse sobre as estratégias metodológicas que têm resultado em maior engajamento e aprendizagem dos estudantes do ProEJA, bem como forma de ampliar o ingresso e permanência desse público de jovens e adultos em nossos cursos. Parabéns pelas excelentes explanações. A outra reflexão é quais os princípios políticos pedagógicos que devem ser priorizados no ciclo EJA.
Guilherme, como você fez a segunda fala, eu passaria a palavra agora de imediato à professora Vânia, para Claro. que ela pudesse, de maneira livre, professora, comentar essas duas provocações. Bem, primeiro, antes de comentar, eu quero fazer uma fala, um comentário à fala do Guilherme, que me remeteu, trazendo aí esse movimento, esse momento histórico tão bonito, né, das experiências que nós tivemos antes do Proeja, e uma delas é aí no IFSU. Me lembrei da minha dissertação, que a minha pesquisa foi justamente de identificar e pesquisar as instituições que tinham alguma atividade, algum programa, alguma iniciativa de educação de jovens e adultos integrada, a formação profissional, e uma delas era aí no IFSU, né? Só que eu não fui para Sapucaia, eu fui para Pelotas, e aí acabei conhecendo outras pessoas, mas isso é um movimento muito importante, né, da gente fazer esse resgate, e com certeza o que foi pensado antes, inclusive, da gente ter um programa nacionalmente institucionalizado, são experiências importantes, e que essa rememoração dessas experiências, com certeza, pode nos trazer elementos aí que nos ajude a continuar e a melhorar o que nós temos feito, né? Então, foi uma alegria ouvir sobre o EMA, que eu já tinha aí pesquisado na minha dissertação, há quase 10 anos, né? Foi muito bom. Em relação às colocações, assim, embora a minha vida se entrelace com a do Proeja há muito tempo, eu nunca estive numa sala de aula, né? Eu nunca tive a alegria de dar aula, né, para uma turma de educação de jovens e adultos, né? Eu já fiz formação de professores, já trabalhei na gestão, né? Mas eu nunca estive à frente de pensar uma metodologia que realmente tenha melhores resultados. Eu nunca pesquisei sobre isso e nunca estive à frente de uma turma de educação de jovens e adultos, né? No Instituto, eu sou professora das licenciaturas e ainda não tive essa oportunidade também, porque estou recentemente, né? Eu era técnica em assuntos educacionais e estou apenas há 1 ano na docência e já fui direto para as licenciaturas, né? Mas quem sabe ainda um dia terei uma oportunidade e de conhecer um pouco mais essa prática, né? Porque seria uma questão complicada falar de metodologia sem ter experienciado isso, né? Eu acho que os professores que estão à frente, que realmente conseguem fazer aí, identificar essa melhor metodologia. Mas algo que eu posso falar é que, independente de uma metodologia, eu acho que o professor precisa conhecer o seu estudante, né? Isso talvez não seja uma metodologia, mas é um princípio, né, que nos ajuda, né, a fazer com que ele, inclusive, permaneça no curso, né? Não só um estudante do Proeja, qualquer estudante. Mas o que a gente não pode admitir é que um professor prepare uma aula para uma turma de subsequente, embora ele tenha características, né, de um aluno trabalhador, mas a gente não pode permitir que ele faça a mesma aula para o ensino médio integrado, para o curso subsequente e para o curso do Proeja, né? Conhecer as características desse jovem adulto, ter sensibilidade para conhecer suas histórias de vida, né? E saber das suas necessidades e reconhecer o aprendizado que ele traz, né? Eu acho que isso já vai enriquecer qualquer metodologia e já vai contribuir para que esse aluno não seja excluído novamente. Porque se ele é um aluno da educação de jovens e está regressando, em algum momento, por várias situações que nos fogem, ele foi expulso, excluído daquele sistema educacional. E ele está tendo uma oportunidade. E nós, como professores, não podemos fazer isso novamente, né? Temos que cuidar para não fazermos isso novamente.
Então, realmente não basta nós termos as matrículas, expandirmos a matrícula, se nós não temos um processo pedagógico, metodológico, né, como o Guilherme nos lembrou bem, metodológico que favoreça a permanência, não só o ingresso, mas a permanência. E para falar rapidamente sobre ingresso, eu lembro que aí no Sul também, mais especificamente na Universidade Federal de Santa Maria, no CETISM, né, já há muito tempo se iniciou uma metodologia de ingresso que não era uma prova, que era um processo diferenciado, com entrevistas, uma seleção que tem vários critérios, e que eu tenho certeza que o pessoal, Liliana, Maria Gley, devem ter sistematizado isso, essa metodologia em algum artigo, né? E a gente, de repente, pode buscar e ter acesso e compartilhar. Mas a metodologia que foi depois expandida para outros lugares, de você ter uma metodologia diferenciada de ingresso do aluno do ProEja, que também, de certa forma, passa por uma busca ativa, como o professor Guilherme falou, com certeza nos permite ter o aluno com perfil da educação de jovens e adultos no curso ProEja. E as questões de permanência, elas são várias, né? E é um conjunto realmente de uma equipe multiprofissional. Eu me lembro que quando que eu estava no MEC, nós fizemos um monitoramento da evasão, identificamos a necessidade que esse aluno tinha de ter um auxílio, né? E a gente ficou conhecido aquilo como Bolsa ProEja, né? A história dos R$100. E esses dias eu me surpreendi e nós ainda temos instituições passados 10 anos, década, ainda continuam mantendo R$100, gente. Muita coisa mudou nessa última década, né? Embora outras instituições ofereçam aí auxílios muito mais realistas com a necessidade, né? Desse jovem adulto, né? Mas a assistência estudantil, muitas vezes, ela é o que deixa esse aluno permanecer, possibilita permanecer numa turma, né? Porque você chegar e não ter oportunidade de jantar, não ter oportunidade de fazer uma refeição, vir direto do trabalho, ou ter dificuldades para pegar um transporte público, isso afasta, né? Isso afasta. A gente que continua sendo aluno de alguma forma, sabe que as condições, quando a gente não tem as condições minimamente reais, a gente acaba querendo desistir também. Então, pensar as condições, ela passa desde um acompanhamento psicológico, assistência social, se for necessário. Então, é um conjunto. Eu digo que não basta você oferecer a matrícula, né? Você tem que acolher essas pessoas, né? Eu me lembro, para terminar, eu me lembro de uma vez que eu tive a oportunidade de conhecer quase todas as capitais e interiores também do país fazendo o monitoramento do ProEja, né? Junto com professores da própria rede, nós fazíamos reuniões, e uma dessas reuniões era apenas com os estudantes. Quem entrava, professor não entrava, gestor não entrava, nós tínhamos um momento com ele separadamente. E um senhor, um dia à noite, né, quando diz, tem alguém do MEC, parece que está vindo o próprio ministro da Educação, o presidente da República, e eles querem falar, né? E ele disse assim, professora, eu passava todos os dias na frente dessa escola, e o meu sonho era que o meu filho estudasse aqui. E hoje eu estou aqui, né? Então, veja como a gente, Instituto Federal, né, consegue transformar vidas, né? Então, não é apenas oferecer a vaga. Quando eu vejo, fazendo análise do PDI, tem instituto oferecendo 50 vagas em uma turma, eu me preocupo. Como é que um professor vai ter uma metodologia diferenciada, vai pensar em acesso e permanência e conclusão com êxito, numa turma tão numerosa, né? Então, a gente precisa pensar isso. O ingresso também passa não só pela forma de receber esse estudante, de selecionar, né, infelizmente, mas quantos consigo atender com qualidade, né? Acho que é isso. Professor Guilherme. Excelente, Vânia. Acho que muitas coisas
talvez eu vá repetir, mas elas são necessárias, né? A questão da metodologia da busca ativa para o ingresso, ela é essencial nesse diálogo com as redes, que eu já disse, com as outras redes, né? Então, as redes municipais, as redes estaduais, elas são as mais responsáveis pela formação em termos de escolaridade de ensino fundamental. Portanto, uma metodologia necessária é estar junto com essas redes, não só na época dos processos de seleção, mas também ao longo do ano, né? Ao longo de toda a trajetória de experiências de EJA dessas redes. Então, isso é uma questão muito importante. E além das redes municipais e estaduais, é muito importante essa busca ativa nas outras expressões de organização social, né? Religiosa, comunitária, enfim, são muitas as possibilidades de que a gente se faça presente. Quem está organizando o terceiro encontro esse ano é o IFAO e o campus Maceió, que tem o Proeja Artesanato, faz esse exercício com os demandantes da sua área de formação técnica, ou seja, vai ao encontro de artesãos e artesãs. E isso é um exercício de busca ativa, né? A professora Ana Cristina, do IFAO, trabalhou na sua tese de doutorado sobre isso, por exemplo, né? Aí corroborando com a ideia da Vânia de que o diálogo com a academia e com a produção acadêmica é muito importante, né? Da mesma forma, no exercício de permanência, pela experiência que nós temos quanto coletivo de educadores e educadoras do Campus Sapucaia, essa relação entre assistente estudantil e coordenação, ela é muito importante. A assistência estudantil, no caso da rede, ela não se limita à questão financeira. Ela é muito importante, a questão financeira, mas, assim como a professora Vânia falou também, a escuta atenta, o não assistencialismo, mas o processo de diálogo e empoderamento das pessoas. O nosso curso tem uma maioria de mulheres, a violência doméstica é uma realidade em todas as suas matizes, e esse diálogo se estabeleça com mulheres, homens, jovens, no fortalecimento e empoderamento de cada uma dessas pessoas, e a assistência estudantil pode ter esse papel muito importante em diálogo com a coordenação de curso, né? Também com a psicologia pedagógico. E qual é o papel fundamental aí, por que eu estou destacando a assistência estudantil? Que tu faças a articulação com os equipamentos públicos. Estão aí as Secretarias de Desenvolvimento Social, os CRAS, os CREAS, as Delegacias da Mulher, as Secretarias e Coordenações de Direitos Humanos. Enfim, os equipamentos públicos municipais e estaduais, eles precisam dessa interlocução para a permanência, né? E que a gente articule essa possibilidade de empoderamento do estudante, da estudante, em se entender como cidadão ou cidadã, utilizando os equipamentos públicos e sendo fortalecida por esse exercício prático, né, de cidadania, através da própria assistência estudantil, que são profissionais mais capacitados dentro dos campos a empoderar as pessoas no sentido de uso dos equipamentos e das políticas públicas, né? Outro elemento muito importante é essa escuta atenta, né? Lembrando a matriz freiriana aí, que a Vânia também tocou, é a questão do respeito ao sigilo, conhecer esse sujeito, conhecer essa pessoa, mas saber utilizar do conhecimento dessas pessoas com muito cuidado dentro do coletivo de educadores e educadoras, né? Então, não necessariamente sempre precisamos
compartilhar no coletivo de educadores todas as nuances da vida daquela pessoa, né? Ter este cuidado. E aí, as equipes pedagógicas, psicologia, assistência estudantil precisam estar trabalhando sempre junto nesse sentido, né? A exemplo de que a gente pode pensar essa articulação comunitária de permanência, me lembro dos relatos da colega Juliana e da colega Ana Cristina, do IFAL, né, do curso de artesanato lá, do Proeja Artesanato de Maceió, em que uma das atividades é ir às comunidades, conhecer as produções artesanais, ou seja, articular essa questão da formação profissional com as práticas comunitárias de produção de renda e trabalho, né, trabalho e renda, que é o caso da questão artesanal delas, né? É muito importante esse diálogo entre chamada equipe técnica de formação técnica e equipe ou grupo da formação propedêutica. Se não houver esse diálogo, de fato, de escuta atenta, a gente não vai constituir um curso. Dois, não é uma questão de disputa entre uma área e outra. A formação ela é integrada, e esse é o grande desafio. Claro que nós, formadas nas nossas caixinhas acadêmicas, isso nos custa, mas é necessário esse exercício também, né? Dentro dessa trajetória aí, eu quero indicar para vocês também um trabalho muito recente, que é da colega Aline Severo da Silva. Ela produziu, na sua dissertação do Prof. EPT, um podcast com alunas, e isso está disponível para escuta também, né, pelo Campus Sapucaí. E que é interessante a gente conhecer essas pessoas, os sujeitos da EJA, na perspectiva das suas trajetórias de vida. Olá. Tudo bem, Guilherme? Você concluiu o comentário? Sim. Tá bem. Nós temos mais uma pergunta, e eu gostaria de aproveitar também a oportunidade aqui para saudar a participação aqui do Eliezer Pacheco, né, o professor Eliezer, que é um dos responsáveis pela implantação, pelo desenvolvimento, pela criação dos institutos federais, né? Então, é um prazer tê-lo aqui também acompanhando a nossa atividade. Inclusive, o professor Eliezer já esteve conosco nesse projeto, né, juntamente com o nosso reitor, o professor Flávio Nunes. Guilherme, eu queria estender um pouquinho a conversa a partir de um aspecto que você mencionou, que é o tema da formação integral, né? Nós sabemos que a formação integral do educando é um dos princípios políticos, pedagógicos dos institutos federais, da rede federal de educação profissional e tecnológica. Temos outros princípios, né? A questão do trabalho como princípio educativo, a indissociabilidade entre formação geral e formação profissional, que é um pouquinho que você menciona no final, e a professora Vânia também, de uma maneira geral, também toca nessa tensão e nesse desafio. Então, eu gostaria, se vocês pudessem relatar os desafios e as possibilidades de integrar formação básica à formação técnica na EJA EPT, né? Se pudessem comentar um pouquinho mais sobre este horizonte formativo que é, de alguma maneira, um pilar da nossa arquitetura dos institutos federais. Fiquem à vontade. Não sei se queres agora, professora Vânia. Posso começar? Pode ser. Primeiro, saudar Eliezer, né, nosso eterno secretário da CETEC, na minha época em que estive lá, junto com outras pessoas tão valorosas, né, foi nosso secretário de Educação Profissional e nos ajudou aí a pensar, inclusive, muitas coisas sobre o Proeja, né? Então,
Um abraço, Eliezer. Em relação à formação integral, ela é um desafio, né? Ela é realmente um princípio, né, que está nos documentos, nas nossas leis, do Instituto Federal como um todo, do ensino médio integrado. Aí, quando a gente fala de ProEja, a gente também está falando de ensino médio integrado, né? Então, ela é um desafio, né? E não é porque é com adolescente que a gente consegue fazer a formação integral e com ProEja não. Mas eu acho que o ProEja tem até um potencial a mais, ou um diferencial a mais, se você pensar que esse estudante que volta para a escola, né, que está tendo uma nova chance e vem por livre e espontânea vontade, né, diferente de muitos adolescentes, como a gente aí conhece a realidade de um adolescente no ensino médio, esse adulto, ele vem por vontade, ele tem um desejo de se formar, né? Ele vem em busca de uma formação e ele traz consigo toda a sua experiência de vida, né? De vida pessoal, de vida profissional. Então, nós temos ali uma oportunidade de pensarmos um projeto a partir daquela realidade, né? Não dá para pensar um projeto pedagógico de curso para cada turma, né? Mas dá para pensar um fazer pedagógico a partir daquela turma, daquela realidade, daquele entorno, né? Onde nós estamos inseridos, né? O meu campus, por exemplo, é um campus no interior do estado do Rio Grande do Norte, numa região litorânea, numa região que trabalha com pescadores, a cidade de Macau é a cidade do sal, né? Estamos na cidade do sol. Então, eu preciso pensar um curso ProEja, a partir disso, qual é a realidade desse estudante trabalhador que vai entrar para fazer um curso ProEja no campus Macau, por exemplo? Qual é a realidade? De onde ele vem? Quais são as suas aspirações, né? E pensar um projeto de curso a partir disso, a partir de onde você está. E essa formação, ela vai extrapolar com certeza, né? Essa formação técnica, né? Ela vai ser essa forma de acolhimento, essa forma de considerar esse saber que ele traz e essa forma diferenciada, assim, metodologicamente, de desenvolver uma aula, por exemplo. Uma crítica que a gente tinha e uma dúvida muito recorrente no começo do ProEja é que eles diziam assim, a gente não pode dar a mesma formação que a gente dá para um adolescente, para o ProEja. O curso não é o mesmo. Esse aluno, ele não tem condição de se formar, né? Um curso técnico integrado para o adolescente, ele vai ser diferente de um curso técnico integrado em informática, né? Para usar o mesmo exemplo, para o ProEja, não tenho como fazer. E a gente sempre dizia, não é a carga horária, né? Não é apenas a carga horária, é a metodologia. O que você, como professor, pode fazer de diferente e precisa considerar. Que formação é essa que você pensa para o seu estudante, né? Então, a gente precisa considerar, assim, quando a gente pensa em formação humana integral, precisa considerar que ele é uma pessoa que traz uma história de vida. E se a gente desconhecer essa história, se a gente não considerar esse potencial que nós temos, e se nós focarmos apenas nas dificuldades de português, matemática, ou de outra disciplina que ele traz, a gente não vai estar fazendo nenhuma formação, porque a gente vai estar expulsando de novo esse aluno, né? Isso é algo muito sério. Então, a gente precisa pensar, essa formação humana integral, a partir de que ponto de vista, a partir de que contexto, de que imersão social esse curso está inserido, né? De que imersão social esse estudante vem e traz, o que ele vem buscar e o que ele traz, né, da sua experiência, da sua história de vida para contribuir. Aí eu acho que a gente pode pensar numa formação que não é para o mercado de trabalho, né, mas é para o mundo do trabalho, e sim uma formação humana integral. Professor Guilherme? Penso que um desafio que não é só da EJA, mas é do sistema educacional na sua tradição, de modo geral, né, do conceito de modernidade, é romper com as disciplinaridades. Então, e na EJA isso se torna muito mais presente,
no sentido de que se a gente quer valorizar essa experiência de vida da pessoa adulta, jovem e adulta e idosa, que chega volta ou chega tardiamente ao sistema escolar, a gente precisa romper com a disciplinaridade nesse sentido. Os processos de vida e de constituição dos saberes da vida não se dão pela disciplinaridade para essas pessoas nas classes populares, no conhecimento cotidiano, do aprender fazendo. Portanto, romper com essa necessidade nossa, né, de disciplinar, ela é essencial. E aí parte do princípio que tanto propedêutica quanto área técnica precisam dialogar sobre isso, né, e fortalecer. Porque muitas vezes os nossos processos deformativos acadêmicos não permitem isso. Um dos elementos muito presentes no documento base do PROEJA, por exemplo, é a economia solidária, como uma perspectiva de diálogo e de fortalecimento desse conhecimento por parte de trabalhadores que são estudantes da EGPT, do PROEJA. Portanto, nós não temos muita experiência sobre isso dentro do mundo acadêmico, e isso é necessário. Romper sobre o conceito de vencer conteúdo é outra necessidade, em especial da área propedêutica, assim, na sua tradição maior dentro da escola, das instituições de ensino, em especial porque as áreas propedêuticas são as responsáveis pelos anos de escolarização da educação básica. Então, se consolidou que ela precisa vencer conteúdos. O que é vencer conteúdos? Que recortes nós precisamos dar sobre o entendimento desta modalidade e do tipo de público que está, de estudante que compõe esta modalidade. Então, isso é um outro elemento muito importante. E aí, se eu não tive formação de professor, de professora, se eu não fiz uma licenciatura e se eu sou um bacharel de uma área que não oferece licenciatura, as diferenças não são muitas nessas dificuldades, né? Portanto, a articulação entre propedêutica e técnica, ela é desafiadora em ambos hemisférios, né? Então, há necessidade, sim, de um trabalho coletivo e também desse exercício de humildade, no sentido de que os nossos processos formativos não nos ofereceram isso. Até a gente pode apontar isso na pesquisa, né? Recordo, a Marigley Vânia transformou a tese dela em livro e ela faz um passeio por alguns dos cursos integrados aqui no Rio Grande do Sul, e aí ela aponta essa questão em algumas partes do texto, né? do sentido de compreensão de currículo integrado, né? O currículo integrado não é um desafio de uma área específica, nem da propedêutica, nem da técnica, é de ambas as áreas, né? Porque nós estamos muito condicionadas sobre esse entendimento muito compartimentado. E quando a gente ouve as experiências de projetos integrados, integradores, a gente vê a diferença formativa na boca e na expressão de emoção e de conhecimento de estudantes. Então, isso faz total diferença, né? Dentro dos relatos de experiência dos dois encontros nacionais da EGPT anteriores, isso ficou muito patente, né? Sobre como os exercícios dos projetos integrados, integradores, fazem uma diferença como metodologia de produção de conhecimento para estudantes e educadores também, não é só de um lado, não. Essa é uma questão muito importante a gente enfatizar. Parece que esse é um dos nossos desafios, né, professora Vânia e professor Guilherme, que é estabelecer o diálogo e, de alguma maneira, enfrentar um desafio que é consequência da nossa formação na condição de professores, né? Acho que o Guilherme,
ele traz bem esse desdobramento, né? Um professor que também teve um percurso fragmentado e disciplinarizado, agora precisa revisitar esses princípios que, como eu disse antes, compreendem a arquitetura da proposta dos institutos federais. Marcos? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer as falas dos colegas, né? E pensar na ideia de respeito às pessoas, né? De respeito a esses sujeitos que procuram os campos para estudarem, né, no ProEja, se qualificarem, né? Eu atuei no ProEja no campus Venâncio Aires por 3 anos, né? E nós tínhamos lá alunos que estavam 20 anos fora da escola, 20 anos fora da escola, né? E que se reintegravam, então, assim, motivados pelo filho que estava no integrado durante o dia, e o filho trazia a mãe à noite para o ProEja, então é uma questão assim de emoção. Então, a ideia que passa de termos que ter respeito para essas pessoas que nos procuram aí, né? Bom, acho que a gente pode encaminhar, Ney, para palavras finais, né? Deixa eu só fazer aqui a atualização do nosso intérprete, acho que vai entrar o Lucas. Está saindo a Luciane, pronto. Tá? Deixa eu só ajustar aqui. E ajustar aqui. Ok, tá. Então podemos ir para palavras finais, né, Ney? De encerramento, né, da atividade. Professora Vânia, quero agradecer mais uma vez muito por estar conosco. A gente faz parte de um outro grupo lá, e quando a gente questionou lá, assim, quem poderia estar conosco hoje, em primeiro momento, assim, de imediato, já apareceu a sua participação. Muito obrigado por tudo, por estar conosco aqui, e pela sua contribuição nesse tempo todo aí, a EGPT, hoje ProEja. Bem, eu que agradeço, né? Mas eu não vou deixar passar a última coisinha que né, me provocou, que eu acho que a gente precisa só... A última coisa, eu prometo que vai ser rápido, antes de agradecer novamente. Nós falamos tanto de formação continuada, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um locus de formação inicial. Nós somos, né, formadores também. Temos os nossos cursos de licenciatura, inclusive de licenciatura em educação profissional e tecnológica, de formação pedagógica para não licenciados. Então, essa falha que nós tivemos na nossa formação, né, nós podemos agora propiciar a discussão da educação de jovens e adultos, da educação profissional, da educação integrada, né, para esses tantos licenciandos, né? Eu, como professora da área pedagógica de licenciatura, os meus alunos sabem o que é o ProEja, com certeza, né? A gente não deixa passar. Então, a gente precisa pensar aqui como uma rede, uma potencialidade dessa, né? É isso, usar o espaço que nós temos de formação inicial dentro do Instituto mesmo, né? E a outra coisa é reforçar o convite que Guilherme faz do encontro, né? Esse terceiro encontro nacional, que ele, como eu disse na minha fala, ele é um espaço desse fortalecimento enquanto rede, né? Eu acho que a gente não pode perder. Eu quero reforçar o convite dos primeiros dias de outubro, de 1 a 4 de outubro, né? Para que todos venham discutir com a gente a rede, o ProEja, EGPT, ProEja, na rede federal, a partir de cada instituto. Eu acho que vai ser uma discussão bacana. E quero aproveitar para fazer um convite, né? Não sei se vai dar para ver isso. Um dos últimos frutos, né, da especialização ProEja do nosso grupo de pesquisa, aqui do programa de pós-graduação do IFRN, faremos o lançamento desse livro, Sujeitos do ProEja em Foco, né, da especialização ProEja em Foco, dia 25 de setembro, às 10 horas, com a participação da professora Maria Margarida Machado, né, uma militante da educação de jovens e adultos e da formação de professores, vai estar com a gente discutindo o ProEja pelo canal do YouTube do PPGEP e do IFRN. Também fica o convite para a gente discutir um pouco mais, né, também em rede,
sobre o Proeja. E no mais, quero agradecer, me colocar à disposição, dizer que foi uma tarde de sexta-feira muito prazerosa, estar com os colegas do Sul e de todo o Brasil, provavelmente, ainda que virtualmente. Me coloco à disposição e agradeço. Muito bem, muito obrigado. Também quero agradecer ao Guilherme, nosso colega vizinho aqui, né, do campus bem próximo ao campus Novo Hamburgo, né, pela contribuição e também por ser a referência que nós temos, assim, dentro do nosso instituto, quando o tema é EGPT para EJA. Obrigado, Guilherme. Também uma palavra final. Obrigado mais uma vez pelo convite, que reforço a importância de vocês estarem dialogando com a rede de educação básica, né? Isso que não é da rede federal, né? Isso é muito, muito importante. Eu quero mais uma vez reforçar os números, né? No Brasil, em torno de 80 milhões de pessoas não têm educação básica completa. No nosso caso específico, no Rio Grande do Sul, em torno de 4 milhões e 900 mil pessoas, no universo de aproximadamente 12 milhões. Então, estamos muito longe dos índices europeus e, portanto, todos os aproximadamente 45 campi dos 3 institutos federais do Rio Grande do Sul têm uma grande tarefa a ser desenvolvida na perspectiva da EJA. Quero dizer que essa reflexão aqui pode continuar no dia 21 de setembro, antes ainda do terceiro encontro nacional, nós vamos ter uma live, a segunda live preparatória do encontro nacional, que vai ser, então, uma live em diálogo com o CONIF e com o FDE, com as pró-reitorias de ensino, toda a rede federal, mais o CONIF. Dia 21, às 19 horas, né? Então, é uma atividade preparatória do terceiro encontro. E que vocês se sintam animados, animadas a se inscrever no terceiro encontro, não só como ouvintes, mas também trazendo os seus relatos de experiências e as suas pesquisas. Temos as duas modalidades escritas, tanto relatos quanto pesquisas, né? E que a EJA, de fato, vai ter um processo de expansão e consolidação quando cada vez mais a gente se colocar em diálogo em todo o país, né? É muito importante que a gente se escute, tanto na perspectiva dos relatos de experiência quanto de pesquisas, né? Aproveito que aqui, também para não ser injusto, e pelo trabalho que o professor Marcos falou, da Ruth, que ela botou também um material de produção da dissertação dela, que é um vídeo, e da Aline são áudios, né? Então, muito obrigado, continuem com a EGPT, debrucem sobre os documentos, temos aí o documento dos fóruns de EJA Brasil, que vocês podem acessar, fazer uma leitura, que é o contexto da pandemia e a EJA, como consenso dos fóruns do Brasil, e também os documentos nacionais dos encontros nacionais, né? A própria EGPT, ela foi referendada na Assembleia do primeiro encontro nacional como uma necessidade de marcar politicamente o desejo de que seja política pública, né? E de fato e de direito seja política pública. Por isso, essa dobradinha que a gente tem utilizado aí nos diferentes eventos como movimento em defesa da EJA na rede federal. Muito obrigado e uma boa tarde. Só colocar aqui a informação do livro, a doutora Raquel e a Ruth escreveram sobre o livro lá. Aqui está a informação, então, da forma de aquisição. Tá bem. E, além disso, também temos aí um sorteio também no lançamento. Né? Tá certo. Então tá, eu quero agradecer mais uma vez a professora Vânia, a professor Guilherme, quero agradecer ao Lucas, a Ana Paula e a Luciane, que foram intérpretes de Libras, ao colega Ney, a colega Laís, que está nos bastidores também aí, nas ferramentas, né? Agradecer a todos, né?
por estarem conosco. A gravação dessa conversa, ela entra no ar no Facebook daqui a uns minutinhos, e aí podemos compartilhar em outras páginas também, tá? Um bom fim de semana, um bom feriado, né? Professor Ney, obrigado por mais uma vez compartilhar conosco aqui dessa tarde de sexta-feira. Eu gostaria, mais uma vez, de reforçar o agradecimento, o prazer em conhecê-la, professora Vânia. Muito bom, professor Guilherme, estarmos numa interlocução sobre esse tema, e um tema, eu não diria só caro, mas necessário, né? Professora Vânia também, eu acho que faz um resgate, a partir da minha rápida provocação, de que o nosso horizonte não é a nossa preocupação só com a formação continuada, mas a formação inicial também é um ponto que devemos ter ali como relevo, né, nas nossas atividades como servidores dessa instituição e na preocupação com os sujeitos que aqui passam, né? Eu vi nos comentários, eu acho que ele trouxe, que o estudante da EGPT é um estudante que expressa, para além de uma vontade, de uma necessidade, expressa uma coragem, né? E a coragem também está aqui hoje nas falas da Vânia e do Guilherme. Agradecemos muito a possibilidade dessa interlocução. Mais uma vez, um forte abraço para vocês. Obrigado a todos, boa tarde, bom final de semana, até a próxima. A edição 20, derradeira edição, daqui a 2 semanas, tá? Então a gente vai divulgar ao longo desse tempo, então, aí. Certo? Pessoal, abraços a todos, bom fim de semana, bom feriado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.